Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas, frequentadores do nosso Botequim Virtual. Hoje, nós, os garçons, vamos oferecer para vocês, no nosso Botequim, uma entrevista diretamente da Rússia, da Praça Vermelha, com o jornalista Marcelo Almeida, que é também radialista, como o Randolfo e a Alana, são nossos frequentadores e garçons também do nosso Botequim. E ele tem passagem por rádios esportivas do Rio, de São Paulo, de Minas, foi apresentador e locutor do Comitê Olímpico Brasileiro. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Bom dia, Marcelo. Boa noite aí, quase. Prazer recebê-lo aqui no Botequim Virtual. Vamos logo dando início aqui aos trabalhos, aos aperitivos. Eu acho que vai ser exatamente com isso que o Hélio quer saber e eu acho que todos nós queremos saber. Você tem uma situação bem peculiar que você viveu nos Estados Unidos e hoje vive em Moscou. Ou seja, como é que você pode nos contar essa teoria e prática? Na teoria, países que representaram os opostos até 30 anos, capitalismo e comunismo, e na prática é aquilo, gente é gente em qualquer lugar do mundo, hoje em dia está todo mundo de calça jeans, tênis e celular na mão. Você identifica em algumas nuances, em alguns momentos, essa diferença que você está em um país que foi comunista, foi coletivo, foi estatal, principalmente em comparação com o que você viveu nos Estados Unidos, como é que fica um brasileiro no meio disso? Primeiramente, o meu abraço a todos e minha satisfação de participar do Botequim Virtual. Aqui agora em Moscou são 18 horas e 52 minutos, são 6 horas adiante aí do horário de Brasília. Bom, os Estados Unidos, ainda que seja a meca do capitalismo, a gente não pode nos furtar e recusar, negar que a Rússia hoje também não se enquadra nesse mesmo cenário. Realmente isso é fato, né? Aqui na Rússia, as grandes marcas, as grandes corporações norte-americanas, enfim, europeias, já estão instaladas aqui já há bastante tempo, né? Logo após o colapso da União Soviética, em 91. Eu posso te dizer, Rodrigo, meu caro colega, que num comparativo assim, muito pragmático, aqui em Moscou eu me sinto muito mais inserido na cultura, me sinto muito mais seguro, no sentido mais literal da palavra. Eu me sinto mais reconhecido profissionalmente. E isso enfim, minha família se adaptou aqui de uma forma muito mais natural, muito melhor, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Isso contribui muito, né? Isso influencia demais na tua decisão de permanecer aqui por mais tempo. São 2 anos praticamente, que eu espero que seja muito mais. Você fez um comparativo entre a sua experiência nos Estados Unidos e na Rússia. Você, obviamente, disse que o sistema capitalista está sendo implantado, grandes marcas estão aí, óleo e por aí, gás, a soberania muito grande da Rússia na Europa sobre esses produtos. A questão democrática me parece que está havendo um contraditório, né? Porque lá o Putin está realmente encasquetado com a ideia de ficar o mais tempo possível na Rússia atualmente. Como é que você vê isso? O povo russo também acompanha isso com uma calma e uma boa voz para você. O povo russo tem uma peculiaridade que eu tenho observado nesses últimos tempos aqui. Ele é um povo autossuficiente. É um povo que, apesar dos mitos em torno, né, nos darem essa impressão de que eles carregam, nutrem esse ódio pelos Estados Unidos, muito pelo contrário. O russo, de uma forma geral, tem uma verdadeira adoração pelos Estados Unidos da América, tem um sonho imenso de até morar lá um dia, de explorar cada vez mais a cultura americana. Eu sou aqui professor de inglês, é a minha atuação hoje principal, e eu isso noto principalmente nas novas gerações, e, enfim, esse apreço pelos Estados Unidos da América
e um apreço também indiretamente pelo presidente norte-americano Trump. A gente, pelo que nós observamos na história diplomática entre as duas nações, eu particularmente não me lembro de uma relação tão amistosa entre dois presidentes, russo e americano. O fato é que a Rússia hoje ela acaba, né, de votar, né, acaba de ser aprovado isso no dia 1º de julho. Nós tivemos aqui o plebiscito, o referendo, que basicamente aprovou essas mudanças constitucionais e que dão ao presidente Putin uma maior amplitude de poder, ou seja, uma concentração maior de poder, podendo ser aí reeleito nos próximos 2 pleitos, podendo estar no poder aí, ficando no poder até 2036. A tendência é essa. A popularidade dele aqui é baixa, mas ainda que seja baixa, existe aqui uma sensação de respeito muito grande pela soberania, por tudo que ele queira ou não, ainda que seja a popularidade seja baixa, mas é fato que realmente você vê as mudanças muito nítidas aqui. A gente conversa com brasileiros que estão aqui há muito mais tempo do que eu, e eles que acompanharam essa transição de 91, da colapso da União Soviética, da transição para a Rússia, Glasnost, Perestroika, Boris Yeltsin, e eles unanimemente eles dizem: Marcelo, isso aqui hoje é um paraíso diante do que foi. Então o Putin realmente é uma figura representativa, sim, nessa transição, sobretudo nesse contexto geopolítico, nesse antagonismo que ele representa, anti-americano e, ao mesmo tempo, próximo de Putin. E próximo de Trump. Putin é uma figura realmente emblemática. Putin é uma figura realmente muito curiosa a ser estudada com mais detalhamento. Marcelo, Luiz Antônio pergunta sobre que você esteve doente, mas pelo menos a tua aparência está muito boa. Você Obrigado. Me parece muito bem disposto. Eu espero até que você já esteja liberado para poder beber uma vodka e comer aí uma comida típica. Tá? Ainda não. Uhum. Ainda não. Tudo bem, mas vai chegar lá. Não, mas eu quero falar sobre a nossa área de comunicação. Sim. Pelo seguinte, que aqui a gente, mesmo sobre a Covid, que toda hora chega a notícia de tudo quanto é lugar do mundo, sobre a Rússia chega muito pouco. A gente aqui tem a sorte de contar, porque a agência Sputnik está apresentando, e a rádio também, estão apresentando um serviço em português já muito bom, assim como a agência Xinhua da China, mas a mídia tradicional, conservadora, ela não abre muito espaço e a gente acaba sabendo mais informação de qualidade pela mídia alternativa, né? Então, a gente aqui, então quero ver com você também, quando você pode passar informações para fora da Rússia, né? A informação que você passa para fora da Rússia, ela está sendo bem recebida? As pessoas consideram importante receber as informações que você passa para fora da Rússia? Bom, eu vou tentar responder da seguinte forma, né? Eu particularmente, por dominar a língua inglesa, eu procuro sempre, não dominar a língua russa, eu procuro sempre me informar por meio de veículos de língua inglesa. Então, eu destaco aqui o The Moscow Times e o Medusa. O Medusa, ele cumpre esse papel de antagonismo do poder. Para você ter uma ideia, hoje o Medusa, por perseguições políticas, eles se viram obrigados a simplesmente se mudar. Eles estão hoje na Estônia, se eu não me engano. Estônia. Eles têm a sede deles na Estônia, que antigamente era aqui na Rússia. E Medusa, realmente, eu até recomendo esse veículo, se vocês quiserem se abastecer aí. Ele é o veículo que ainda contradiz, é um contraponto do governo Putin. E o Moscow Times seria uma espécie de uma centro-direita aqui. Porque, na verdade, Luiz Antônio, os dados aqui, tratando de Rússia, histórico de KGB, de espionagem, isso conta sim. Eu particularmente aqui, eu não confio nos números, né, nas estatísticas, né? Não só eu, mas eu digo assim como um todo, né? O russo em si, tratando de estatística,
você não tem assim uma credibilidade, né? Hoje os números, eu posso te afirmar que nas últimas 2 semanas, os números de casos reportados diariamente giram em torno de 6 mil em todo o território russo. Eu estou falando do maior país do mundo, né? E você hoje, em cenário global, me parece que a Rússia é o 4º país do mundo, né? Os números reportados de casos de Covid. Mas o fato é que eles alegam que no começo os números eram muito maiores porque eles estavam considerando todos aqueles que testavam e que permaneciam nas suas residências, até os assintomáticos. Eles entravam para a estatística. A partir do fim da quarentena, né, do fim do lockdown, isso se deu no princípio de junho, eles passaram a não considerar mais esses elementos, essas pessoas, para fins de estatística. Isso, fatalmente, contribuiu para a queda desses números, né? Não sei se eu respondi a pergunta adequadamente. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Está me ouvindo? Na tua área jornalística e de radialista esportivo, você tem trabalhado nessa área aí e como é que você vê? Quais são as diferenças que você tem encontrado? Oi, Alana, prazer falar contigo. Veja bem, ano passado houve um mundialito aqui de futebol de areia que o Sport TV chegou a transmitir, coincidiu exatamente com o carnaval no Brasil. E eu me credenciei para esse evento, mas ao mesmo tempo eu tive muito cuidado ao me credenciar, porque em se tratando de Rússia, você tem um visto de trabalho, como eu falei anteriormente, meu visto de trabalho hoje é como professor de inglês, e eu tomei muito cuidado porque, por questão de conflito, logo após esse evento eu procurei a Embaixada Brasileira, eu tive esse cuidado meu para conversar com as autoridades da Embaixada Brasileira aqui em Moscou. Moscou tem uma Embaixada Brasileira e tem também uma representação consular. E eu disse a eles que eu tinha me credenciado para esse evento e para saber se eu poderia haver algum risco em termos enfim, para minha permanência aqui. E eu fui orientado a não mais me envolver com eventos de grande monta, de grande vulto. Não aquele particularmente, né? O Flamengo participou daquele evento a propósito. E eu, depois daquilo ali, comecei a ter um certo cuidado, né, em relação a isso. Eu participei também de uma competição de pentatlo moderno, não como jornalista, mas como credenciado, mas não como público, enfim, né, como espectador. E não existe aqui uma cultura muito grande de eventos esportivos hoje, a princípio, né, mesmo tendo sediado uma Copa do Mundo, a última aí que nós tivemos. As praças esportivas aqui são fantásticas, a estrutura realmente é sensacional. O Luzhniki, né, aquele estádio icônico lá da Olimpíada de 80, lá do Misha, ninguém se esquece. Está aqui, está sendo erguido, ali naquela região sendo erguido um outro complexo, então está sendo ampliado, né? Mas eu tenho essa certa precaução para não me envolver por causa desse dualismo, né, de visto, né, talvez pode representar um risco para mim, né, a permanência aqui. Então, como eu tenho família aqui constituída, eu prefiro não evitar, né, enfim, e mais adiante nessa cobertura jornalística. Tenho vontade, sim, eu posso, às vezes, reportar aqui vídeos de forma freelancer, como um freelancer posso, nada impede, mas é bom sempre ter esse tipo de precaução. Eu queria aproveitar para perguntar sobre... primeiro, porque o Putin, ele, de uma certa forma, resgatou a Rússia, né, que estava sem soberania comparável à de hoje. E também passou a atuar na geopolítica, que a Rússia também estava omissa. Mas, por outro lado, tem essa questão aí da convivência democrática. Então, eu queria fazer uma pergunta mais leve, que é saber como são os botequins. Aí nós estamos ouvindo ao vivo o vento da Praça Vermelha, né? E já ouvimos sinos também, né? Se não me engano, hein? Não teve às 7 da noite aqui. Vocês estão aqui, eu estou aqui logo atrás aqui de mim, você tem uma das torres aqui do Kremlin. E exatamente, 19 horas aqui em ponto, há 6 minutos atrás, puderam ver as badaladas aí do sino. Certo. E aí, como é que são os botequins aí? Eu não sou um frequentador assíduo, para te falar a verdade, de botequim, até porque, por recomendação médica, eu
eu estou num processo final da minha recuperação da Covid, né? Sim. A gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, né? Ah, sim, mas eu pouco eu pude, pub, assim, né? O pub o pub aqui, bem estilo londrino, é muito comum aqui, muito recorrente, né? E, bom, a cerveja que pela localização geográfica, a cerveja é uma bebida de muito fácil acesso, você tem de diversas nacionalidades, mercados aqui você encontra, né? Mas os bares aqui, eu particularmente, como observador externo, enfim, né, eu esperava ver aquele consumo de vodka mais exacerbado, mais intenso. Não é o que você vê aqui, pelo contrário. A cerveja é uma bebida mais presente, mais marcante, assim, no dia a dia. É do próprio russo. Um colega, ou outro amigo russo, você sempre tem esse convite. Vamos tomar uma cerveja. A cerveja é mais evocada do que a própria vodka. Assim eu vejo. Né? Sim, mas a vida noturna tem bastante música, teatro. Rússia. Moscou é uma cidade que inspira muito, né? Música, as artes de uma forma geral, os concertos, né? Não à toa, Tchaikovsky, né? Uma referência mundial russa. Eu tenho para mim que aqui você tem muito mais arte, né? Aquela coisa da cultura mesmo, do que propriamente, eu digo assim, das artes, exibições, as pinturas, a própria concertos musicais, do que propriamente a dança, né? Quando você fala da vida noturna, essa coisa, a dança, não vejo assim muito tão presente quanto a arte na essência, né? O russo, por exemplo, investe a criança russa, por exemplo, ela tem uma atividade incessante, né? Ela tem aulas de idiomas, aulas de dança e aulas de música, por exemplo, né? Então é muito comum. Mas entre a dança e a música predomina, sobretudo piano. Você vê violino, crianças de 5, 6, 7 anos tendo aula de violino e música clássica no fim de semana, domingo. Né? Domingo é um dia muito comum aqui na Rússia, não tem... enfim, as pessoas trabalham de uma forma muito natural no domingo. Tá? É difícil ter um dia de descanso aqui nesse país. Você vítima de Covid, superou e teve um atendimento. Foi atendimento em serviço público de saúde? Como é a saúde aí, o atendimento a esse fundamental, né? Eu fui atendido, na verdade, em um hospital. Eu tive o primeiro atendimento, né, ambulatorial. O atendimento aqui né, você tem a visita do paramédico, médico, e aqueles procedimentos iniciais, a aferição de temperatura, as perguntas clássicas, e logo na sequência eu fui encaminhado para uma unidade hospitalar que tem dupla gestão, pública e privada. E eu até tinha um certo receio em relação ao custo desse tratamento, e logo ali logo no início do tratamento ali, conversando com o setor administrativo do hospital, eu fui informado pelo meu médico que o tratamento seria puxado pelo governo russo. Né? Então eu não tive, em 11 dias de hospitalização, eu não tive nenhum tipo de, não sei, gastar absolutamente nada. Ainda recebi também do governo russo uma contínua importância, né, desse tempo que eu fiquei afastado, né, do trabalho, do emprego, basicamente um formulário que eu assinei e que eu preenchi, encaminhei para o meu empregador, e eu recebi esse valor, depósito em conta corrente. Né, desses 11 dias e mais o tempo que eu fiquei em casa me recuperando. Né, a restauração pulmonar ela não se dá do dia para a noite, então você tem que, por recomendação médica, você precisa realmente seguir a risca esse período. Né? Mas um hospital que eu te digo, um hospital maravilhoso, uma estrutura extraordinária. Né? O tratamento, né, do corpo clínico, do médico, falava inglês fluentemente, para minha felicidade, sotaque americano ainda, que bom. E as enfermeiras, enfim, todos de limpeza, não tem uma queixa sequer, eu agradeci demais a eles. Foram muito íntegros comigo, muito cordiais, do princípio ao fim. E as instalações em si, a higiene, eu fiquei num quarto, pra ter uma ideia, um quarto com 6 janelas no quarto, com sala, banheiro, enfim, isso fatalmente contribuiu para minha recuperação, que
não cheguei a um estágio avançado, né, da doença, não cheguei a ter a falta de ar, a clássica falta de ar. Mas uma coisa que eu quero destacar, que eu acho que está chegando no Brasil agora, pelo que eu tenho lido, foi exatamente no dia 19 de abril, um domingo, eu dei entrada no hospital aqui, o K31, que é uma referência, né, do tratamento de Covid. Pra você ter uma ideia, era uma referência em tratamento de oncologia, de câncer, e por causa da pandemia, houve essa transferência imediata para tratamento do coronavírus. E eu posso lhe dizer que eu tive... eu estava falando, perdão, perdi o fio da meada. Ainda bem que eu estou no botequim virtual, nós estamos ao vivo, mas é tudo mais... Eu estava falando do atendimento, né? Mas se quiser falar um pouquinho também da sua recuperação... Do momento que eu dei entrada... do momento que eu dei entrada, isso que eu ia te falar. Desse momento que eu dei entrada no hospital, enfim... Eu não cheguei ao ponto de... Enfim, eu estava falando do procedimento agora, que está mudando no Brasil. É isso que eu queria falar. Hoje eu leio na mídia brasileira que recomenda-se que você busque o atendimento hospitalar nos primeiros sintomas. Foi o que eu fiz aqui. Foi o que eu fiz, porque antes do dia 19 de abril, na semana que antecedeu, eu tomei eu mesmo tive a iniciativa de ir e buscar um atendimento, até contrariando um pouco o protocolo médico, né, com risco de infecção, mas eu busquei, fiz o teste de Covid numa policlínica, que eles chamam aqui a policlínica, é um atendimento público também, que toda a população tem acesso. Mas aquilo ali foi fundamental para minha boa recuperação, porque dali eu fiz o primeiro teste, fiz 5 testes de Covid, para você ter uma ideia. O primeiro deu positivo, os outros 4 deram negativo. Então aquilo ali já me deu uma segurança, uma margem boa. Minha esposa também fez testes, o atendimento deles na residência é uma coisa muito eficiente. Eles catalogam isso e automaticamente já te perguntam e já buscam, quer dizer, a proatividade deles é interessante, né, nesse aspecto, né? Mas eu tive os sintomas que eu tive, em Minas Gerais, eu tive sintomas, uma prostração, né, enfim, né? Mas eu, em momento algum, precisei de oxigênio, de CTI, enfim, tal, isso me ajudou bastante, mas isso não significa que não passei por percalços, né, pelo contrário, foram percalços, foram momentos muito delicados, né, enfim, febre alta, prostração que realmente não recomendo a ninguém passar por isso, nem por teste de vacina que seja, porque a coisa não é brincadeira, não. Quer dizer, comparando, Marcelo, boa noite. Sim. Comparando o SUS com o sistema público de saúde da Rússia, como é que você vê? Qual é a comparação que você faz? Então, minha querida, eu tive muito pouco acesso ao SUS no Brasil. As vezes que eu tive, eu não posso me queixar. Eu morava em Resende, no estado do Rio, e eu tive um atendimento digno, apesar da precariedade nítida, né, em termos de recursos, né, de material. Mas aqui, eu tive uma pneumonia ano passado, eu estava em São Petersburgo, tive uma pneumonia bacteriana, não tive a pneumonia viral, né, Covid. E eu passei uma noite no hospital em São Petersburgo. Aquele hospital ali me lembrou um pouco o SUS do Brasil, pela precariedade, sobretudo do staff, né, do corpo clínico, assim, a forma de tratar você. Eu achei o pessoal, assim, um pouco impaciente, assim. Não digo que o pessoal do SUS do Brasil seja impaciente, mas, assim, de uma forma geral, assim, a estrutura, né, de uma forma geral, né, a estrutura, assim, um pouco precária, né. Enfim, mas foi uma noite só também, é difícil você decidir, né? Eu tomei vários medicamentos também, sem saber o que eu estava tomando, então assim, eu fiquei um pouco assustado em relação a isso, basicamente, também. Marcelo, boa noite aí, né? Bom dia, boa noite. Boa noite. Aproveitando aí que você falou da mídia que vê as notícias pelo Brasil, pela mídia brasileira, mas eu queria saber como é que está a imagem do Brasil aí na mídia russa. A gente tem um presidente que é negacionista, né, em relação à Covid, e isso está gerando uma imagem meio ruim do Brasil pelo mundo afora. Eu queria saber se está chegando aí essa questão do Brasil, como é que está batendo aí na Rússia, né? Eu posso complementar sua pergunta? Claro. Com relação à questão do meio ambiente.
é mais atual hoje em dia, inclusive a reação das grandes organizações mundiais com o Brasil não dando o menor trato à questão. Tá. Bom, primeiramente é importante que se diga que toda vez que você tem um brasileiro aqui nesse país, o acolhimento é imenso, é fantástico. O russo, naturalmente, abre um sorriso espontâneo. Isso explica muito pela influência das novelas no Brasil, né? Do Brasil aqui, né? A telenovela Escrava Isaura era transmitida aqui durante muito tempo. Foi transmitida outras telenovelas também. Então, a teledramaturgia no Brasil tem um papel relevante nessa verdadeira adoração que o russo teve no Brasil. E se tratando de Rio de Janeiro, então, aí que o sorriso se escancara de vez, né? Então, isso é muito convidativo, sim, é muito prazeroso ter essa acolhida, assim, no primeiro momento. Mas, recentemente, se tratando de Covid, há, sim, essa preocupação, né? Existe, sim, essa informação chega aqui de uma forma muito clara, né? O Brasil está nesse triste ranking aí, né, de países com maior número de casos relatados, né? Mas eu tenho, assim, mais um recorte disso por parte dos europeus aqui, sobretudo os colegas britânicos, que veem, né, esse governo nosso hoje de uma forma muito delicada, de uma forma muito, ainda que eles não tenham, eles mesmos reconhecem que o Boris Johnson não seja uma referência, né, extraordinária de boa governabilidade, mas sempre surge de uma forma jocosa essas comparações entre Boris Johnson e Bolsonaro, né, como corresponsáveis ou até responsáveis diretos, né, é uma coisa mais pessoal, por esse número alarmante aí de casos de Covid, né? Com relação ao meio ambiente, o meio ambiente é um tema que é muito, eu particularmente, eu vejo assim como um tema muito pouco abordado aqui, de uma forma geral, né? Não vejo assim, eu pelo menos não assisto a TV russa, até por não dominar o idioma, mas a mídia, assim, a pauta do meio ambiente aqui não tem sido assim muito ampliada, com relação a, enfim, qualquer atitude do Bolsonaro, enfim, em relação ao ambiente que possa ter tido uma visão aqui um pouco mais negativa. Também confesso que não vi nenhuma repercussão assim, muito clara em relação a isso. Não posso dizer assim, a cavaleiro, assim, sobre isso. Perdão. Hélio, você quer perguntar? Só falta você, meu amigo. Quero sim. É o seguinte, deixa eu falar com o Marcelo. O seguinte, você falou que você recebeu, enquanto estava no hospital, uma renda. Eu quero saber se vocês recebem renda emergencial nesse período, fora hospital. E outra coisa, você falou em aula de música. São 3 perguntas. Então, eu queria saber o custo dessa aula de música. A terceira pergunta, você falou do Rio. O que eles gostam mais daqui, além do povo? Samba ou futebol, ou os dois? Bom, vou falar do Rio de Janeiro primeiro, então. Vou começar pelo fim. A associação é muito clara, Hélio, em relação ao festival. Quando você fala de festival, então, às vezes a palavra carnaval não surge de uma forma tão espontânea, mas todo o colorido, todos os adereços, toda a alegria do carioca, do brasileiro, isso vem à tona de uma forma muito natural. Isso é uma coisa muito recorrente, né? Futebol aqui, pela passagem de alguns brasileiros aqui pelo CSKA, né, pelo Wagner Love, que realmente teve uma participação muito marcante agora acaba de definir os rumos aí para o Cazaquistão, né? Enfim, e o Vitinho também, que joga no Flamengo atualmente, tem uma passagem aqui um pouco mais discreta, mas volta e meia eles falam. No Flamengo também é discreto. O Flamengo aqui tem os seus seguidores, eu sou um deles, mas ainda de uma forma bem discreta. Isso. Bom, ele é cria do Botafogo. O Vitinho, é verdade. Você me perguntou sobre a questão da aula de música. Sobre o custo da aula de música. Bom, numa e conversão... se tem renda emergencial? Nesse período foi só no hospital. É bom que se diga a paridade rublo e real. Quando eu cheguei aqui em outubro de 2018, R$1 equivalia a 16 rublos aproximadamente, né? Hoje, R$1 equivale a 13 rublos. Então, essa queda, essa desvalorização do real em relação ao rublo, é bom que se diga, é algo considerável porque, é claro, né, uma negociação cambial com uma quantidade mais significativa, isso tem um peso
considerável. Tá? Bom, a aula de música aqui, ela não pesa muito no orçamento de uma família russa, porque, vamos fazer uma conversão aqui rápida, aqui, gira em torno de talvez uns 50, 60 reais uma hora aula de russo, de música, né? Digamos, seja de piano, de violoncelo, né? Os instrumentos assim mais clássicos aqui. Né? Então, isso já entra no orçamento, né? Perfeito. Como é que é isso na renda do russo? Renda média. Bom, o russo aqui, o salário médio aqui do russo, né? Bom, aqui em Moscou, eu estou falando da cidade, assim dizem as estatísticas, né? É a cidade do mundo com o maior número de bilionários, né? No mundo. Sim. E você tem aqui, é contrastante muitas vezes, né? Você vê os dois lados, uma cidade um pouco partida em algumas regiões aqui de Moscou, mas a opulência aqui nessa região aqui é algo muito nítido, né? Eu estou aqui em frente ao GUM, que é um shopping aqui só de grifes, comparado ao shopping Guatemi, comparado ao shopping Batel em Curitiba, não sei se alguém conhece o Pátio Batel, comparado ao Fashion Mall em São Conrado, aí no Rio de Janeiro, né? Com as grifes, né? Enfim, todas elas que posso imaginar. Então, isso já entra na cultura, né? Essa aula nas residências, né? Ela é muito tradicional aqui na Rússia. Não sei se de repente herança da União Soviética. Já começa a sentir os primeiros pingos de chuva aqui. E isso é muito, muito tradicional. Você me perguntou também sobre a questão... Não, renda emergencial durante a pandemia. Ah, sim, Teve isso? Teve, sim. O governo russo, ele, desde o princípio, ele literalmente bancou os salários, né, dos profissionais, né? Ele bancou, sim, e começou em março. Continua bancando? Só funcionário? Bom, agora mais não, porque muitas empresas já voltaram, né, das suas atividades, né? Muitas empresas já retomaram as suas atividades. Perfeito. Então, eu acredito que agora não mais, né? Desde o dia 20, desde junho, né? Quando o lockdown foi... Né? Marcelo, uma pergunta aí, duas perguntas nas relações internacionais. Uma mais pontual, caso você não consiga, não tenha tido devidas informações, tudo bem, sentimento, e outra mais geral. Na pontual, pegando aquilo que o André falou, do negacionismo do atual governo. Esse negacionismo já está explicitado também em um ponto que até foi certo orgulho nacional, que é o Itamaraty. Você teve essa relação com o consulado, embaixada, já dá para sentir isso, uma mudança do Brasil oficial no exterior? E a segunda pergunta, aí no campo geral, você falou até no começo da conversa, essa coisa do russo pelo americano, realmente querendo viver o sonho americano. E quem defende um mundo mais progressista, menos nesse caminho acúmulo e violência, vê como quase que fundamental o Trump não ser reeleito esse ano. Se esse debate está aí na Rússia, como você tem sentido tanto a imprensa, os meios oficiais, como a população? Eles são pró-Trump ou contra Trump? Bom, é curioso dizer que o Trump foi convidado agora recentemente para essa parada militar aqui histórica da Grande Guerra Patriótica, que se deu dia 24 de junho aqui, exatamente onde eu estou, e tradicionalmente 8 de maio, que é o dia da vitória, mas em função da Covid foi transferida para dia 24 de junho. Ele foi convidado, como outras autoridades estiveram aqui também, de outros países aqui, da Ásia, da própria Europa, e data marcante para a Rússia, é bom que se diga, o jubileu 75 anos da Grande Vitória na Segunda Guerra Mundial. Então, o presidente Putin o convidou, ele na época não rejeitou o convite, afirmou que por ocasião da campanha presidencial talvez não pudesse estar e realmente não veio, por outra razão, que nós sabemos qual foi. Eu não percebo, Rodrigo, de falar a verdade, eu não percebi nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de influência desse negacionismo aqui. É bom que se diga que o negacionismo também está aqui presente, muito aqui na Rússia. Você aqui, hoje, o presidente Sebien aqui de Moscou, ele hoje, ele não mais caiu a obrigatoriedade de uso de máscaras em transportes públicos. Eu estou com a minha aqui, não estou usando apenas porque eu estou falando com vocês, mas
desde muito cedo aqui da pandemia, o russo não ignorou demais o Covid e a pandemia, não levou muito a sério. Tá? Então, para efeito de embaixada, de representação consular, eu ainda não vi nenhum impacto aqui, para te falar a verdade. Espera-se a presença do presidente Bolsonaro aqui em setembro agora, vai ter um fórum dos BRICS, não sei se é do conhecimento de vocês no Brasil, e em setembro em São Petersburgo, não aqui em Moscou. Seria a primeira visita oficial dele como presidente aqui à Federação da Rússia, em setembro. A princípio, a data não está fechada, mas se tratando de um evento dessa natureza, tudo indica que ele venha. O Marcelo... Tem 1% de bateria só, me perdoe. É rápido. A gente acompanhou que, logo que a Itália, que foi o primeiro país muito atingido pela pandemia, eles receberam ajuda, primeiro, da Rússia, China e dos médicos sudanos. E eu lembro que quando a Rússia foi entregar ajuda humanitária, a União Europeia não abriu o espaço, não liberou o espaço aéreo. Essa é uma postura constante da União Europeia em relação à Rússia, ou foi um caso isolado essa questão aí da ajuda humanitária para a Itália? E a gente lembra também que só depois que Rússia, China e Cuba ajudaram, é que outros países da Europa foram ajudar a Itália. Eu vou ver se dá tempo de responder. O fato é que essa ajuda humanitária da Rússia, ela levantou muitas suspeitas, interesses, enfim, secundários, mas a Rússia, no meu entendimento, cumpriu o papel dela. Ela tinha, na medida que ela teve a real possibilidade concreta de poder promover essa ajuda aos países aqui do continente, assim ela fez. Então é isso, amigos do Botequim. Mais uma vez, uma grande entrevista interessante, né, do ponto de vista de um jornalista que foi radialista também, que está vivendo agora em Moscou, e com alguns problemas técnicos, como sempre, mas seguimos em frente. Agradecemos aí ao Marcelo Almeida, já convidamos para uma volta, como sempre, fica aquele gostinho de quero mais, a gente não se cansa de repetir isso. Lembrando aos ouvintes, para não deixarem de clicar lá no nosso sininho do canal do YouTube, Botequim Virtual 2020, se inscrevam no canal, naturalmente, né? Visitem nosso blog, botequimvirtual.com, nossa página no Facebook, que tem o mesmo nome, e vamos em frente, contando com o apoio de vocês, agradecendo aos colegas, agradecendo ao Marcelo Almeida, e vamos tocando a bola, que o segundo tempo vem aí na semana que vem. Grande abraço. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.